Fala, curioso, tudo certo? Hoje vamos contar mais um episódio da série Os Improváveis Campeões da Champions League. Dessa vez, o escolhido foi o time do Steaua Bucareste, da Romênia, que fez história ao vencer, nos pênaltis, o todo-poderoso Barcelona na edição de 1985-1986. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Esporte Curioso. Eu sou Giovanni Freumig, mas pode me chamar de Gigio. Sou jornalista, apaixonado por esportes e um curioso por natureza. Para assistir o primeiro vídeo da série sobre o Estrela Vermelha, acesse o link que vai aparecer aí na tela. E se esse é o tipo de informação que você gosta e busca aqui no YouTube, peço que fique conosco, porque aqui o negócio é de outro patamar. Então, bora se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar, divulgar e ativar as notificações para ficar bem informado, receber em primeira mão as novidades e ainda nos dar aquela força. Siga também nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Então, bora para o que interessa! Como já falado no vídeo anterior, a edição da Copa dos Campeões de 1985 e 1986 também tinha, em todas as fases, o tradicional formato de mata-mata em jogos de ida e volta. Outro fator curioso e importante é que apenas os campeões nacionais, mais o defensor do título da Champions da temporada anterior, participavam das edições, o que mostra a dificuldade de se vencer o torneio diante de gigantes europeus, mas que também mostra um cenário que favorecia para que zebras surgissem. E foi assim que o Steaua conseguiu prevalecer na competição. A edição de 85 e 86 foi a primeira sem os clubes ingleses, excluídos de todas as competições europeias por um período de 5 anos, após a tragédia de Heysel. Assim, a Liga dos Campeões daquela temporada tinha 3 favoritos destacados. A atual campeã Juventus, da Itália, que contava com Michel Platini e Michael Laudrup, o Bayern de Munique, da Alemanha, de Lothar Matthäus e Jean-Marie Pfaff, e o Barcelona, que tinha no meia Bernd Schuster e no técnico inglês Terry Van Nabels, os principais trunfos na busca pelo título inédito. Outros concorrentes que corriam por fora eram o forte time do Anderlecht, da Bélgica, e o Bordeaux, da França, sem contar algumas apostas caso a tabela ajudasse, como o Porto, de Portugal, o promissor Ajax, da Holanda, que contava com Marco van Basten e Frank Rijkaard, e o Verona, da Itália. Realizados os sorteios, o Steaua Bucareste teve como primeiro adversário o Vejle, da Dinamarca. No jogo de ida, em território dinamarquês, empate por 1-1. Na volta, em Bucareste, goleada por 4-1 e classificação garantida para a segunda fase. Na etapa seguinte, as oitavas de final, o Steaua encarou um rival do leste europeu, o Honvéd, da Hungria. No jogo de ida em Budapeste, 1-0 para os húngaros. O Steaua responderia na partida de volta, aplicando 4-1 no time visitante, carimbando o passaporte para as quartas de final, em que enfrentaria o KuSe, da Finlândia. Apesar do adversário ser consideravelmente mais fraco, o primeiro jogo, disputado na Romênia, terminou empatado em 0-0. Na volta, o Steaua só conseguiu a classificação aos 41 minutos do segundo tempo, quando Victor Piturka marcou e garantiu os romenos na próxima fase. Na semifinal, o Anderlecht, da Bélgica, foi o adversário. No jogo de ida, vitória dos belgas, em Bruxelas, por 1-0. Na volta, 3-0 para os romenos, com 2 de Piturka e vaga garantida na final contra o todo-poderoso Barcelona. A final aconteceu no dia 7 de maio de 1986, em Sevilha, na Espanha. O adversário do surpreendente Steaua, o todo-poderoso Barcelona, além de teoricamente jogar em casa, havia eliminado equipes muito mais conhecidas que os rivais do time da capital romena, como Sparta Praga, da República Tcheca, Juventus, da Itália e o Porto, de Portugal. A decisão foi tensa e muito disputada, terminando em 0-0 no tempo normal. Na prorrogação, tudo continuou igual e a decisão foi para os pênaltis. Vale ressaltar que aquela final foi a primeira da história da Copa ou da Liga dos Campeões a não ter gols durante o tempo regulamentar. A decisão nos pênaltis fez surgir um herói. Helmut Dukadam. O goleiro defendeu todas as cobranças do Barcelona na série de penalidades, ganhando o apelido de Herói de Sevilha. Pelo lado do Steaua, apenas 2 cobranças, as de Lactus e Balint, foram convertidas e garantiram o título histórico do Steaua, o único do clube na Champions, pela vitória de 2-0 nos pênaltis.
A equipe romena, que tinha destaques como o goleiro Helmut Dukadan e o defensor Miodrag Belodedici, citado no vídeo do Estrela Vermelha como o primeiro jogador a levantar o caneco por dois times diferentes, também contava com os meias Boloni e Iordanescu, hoje técnico de futebol, e o atacante Marius Lakatos. A vitória do Steaua em Sevilha foi o início da ascensão da Romênia no futebol europeu, que teve o auge na participação da seleção nacional nas Copas de 1990 e 1994, quando chegou nas quartas de final, contando com a ajuda de muitos atletas que fizeram parte do elenco campeão europeu. Helmut Dukadan, o herói de Sevilha, quase perdeu um dos braços meses depois da conquista, mas vamos contar essa história nos próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal para ficar sabendo quando o vídeo dessa história surpreendente for para o ar. Mas voltando para a nossa história original, o título do Steaua também entrou para a história por marcar a primeira vez que a taça atravessou a cortina de ferro, uma expressão usada para indicar a divisão da Europa em duas partes, a parte oriental e a ocidental, e terminou nas mãos de um clube da Europa Ocidental, que no caso foi o Steaua Bucareste. O Steaua ainda conquistaria a Supercopa Europeia naquele ano, batendo o forte Dinamo de Kiev em partida única, em Mônaco, já com o meia Raj no elenco. O time ainda se manteria como adversário difícil de ser batido nos torneios continentais por algum tempo, chegando novamente à decisão da Copa dos Campeões em 1989, mas caindo diante do Milan, de Arrigo Sacchi, por 4-0, ironicamente no Camp Nou, o estádio do Barcelona, adversário derrotado 3 anos antes. O Esquadrão Imortal, como ficou conhecida a geração daquele elenco romeno, além de campeão da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA, também conseguiu outros grandes feitos. O time sagrou-se tetracampeão romeno de 85 a 88, sendo que em 87 e 88 de maneira invicta. Também foi tricampeão invicto da Copa da Romênia, de 86 a 88, e conseguiu estabelecer o recorde europeu de maior número de partidas invictas em uma liga nacional, um total de 104 jogos, de junho de 86 a setembro de 89. Mas se considerarmos os 15 jogos invictos da Copa da Romênia, entre 86 e 89, o número sobe para 119 partidas invictas. O Steaua é 26 campeão nacional e é o recordista do país em títulos. Fundado em 1947 pelo Exército, em 1998, após o fim do regime comunista no país, 9 anos antes, o Exército decidiu que não poderia mais manter o Steaua e o vendeu para empresários, autorizando o uso do nome, do escudo e das cores do clube. Entretanto, quando o controverso Gigi Becali, atual dono da equipe que já esteve preso por corrupção e por ter feito negócio ilegal em compra de terras no país, comprou o clube em 2004, os militares não gostaram e entraram com uma ação para impedir a utilização das marcas tradicionais. Ao longo dos anos, Becali ganhou a disputa em diversas instâncias. Porém, quando o caso chegou ao Supremo Tribunal, tudo mudou. Em dezembro de 2014, a corte decidiu que o registro do clube feito por Becali era ilegal, pois utilizava os nomes, o escudo e as cores do Steaua, que pertenciam ao exército. Poucos dias depois, o time entrou em campo com um esparadrapo na camisa para esconder o emblema. No placar, ao invés de Steaua, estava escrito simplesmente Mandante. Diante da situação vergonhosa e até mesmo curiosa, a diretoria recuou e em janeiro de 2015 rebatizou o clube como FCSB, Futebol Clube Steaua Bucareste, e adotou um novo emblema, apenas com as cores iguais ao original. As partidas, porém, seguem sendo jogadas no estádio Gânquia, habitual casa da equipe, mas de propriedade do exército. Para jogar lá, o clube precisa pagar uma alta taxa de aluguel, que já chegou a ser de 40 mil euros. Mas e você, curioso? Já conhecia as histórias e as curiosidades envolvendo o Steaua Bucareste, esse grande campeão da Liga dos Campeões de 85 e 86? Curtiu? Então bora curtir também o vídeo, comentar e divulgar e se inscrever no nosso canal. Ative as notificações e siga nossas redes sociais para não ficar de fora de nada. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma curiosidade. Um forte abraço e até lá!